Muito obrigado. Bom dia. Olá, pessoal. Estamos em mais uma aula de logística empresarial. Então, vamos iniciar aqui nosso conteúdo de hoje, certo? Apresentando realmente o conteúdo de aula. Aula de nível de serviço ao cliente. A nossa referência biográfica, como sempre, cadeia de suprimento, gerenciamento da cadeia de suprimento, logística empresarial, de Ronald Ballu, tá? Ballu, nossa referência. Hoje, nós vamos discutir, vou apresentar para vocês aqui um artigo, planejamento logístico, uma ferramenta para o aprimoramento do nível de serviço, certo? Fabiano Jacobo e Paulo Sérgio Cetera. Né? Então, esses são os autores deste artigo. Sempre gosto de apresentar um estudo de caso, uma coisa realmente prática, ou alguma coisa teórica, ou então uma coisa aqui do estado da arte mais atual, né? De preferência dos últimos 5 anos. É assim que se trabalha, geralmente em artigos científicos e em teses, dissertações, né, monografias. Você pega os 5 anos para trás, até 5 anos. Senão, depois de 5 anos, começa a ficar muito velho. Nós precisamos, às vezes, até ver o estado da arte mais atual. Então, esse aqui é o estado da arte, nós vamos ver. Planejamento logístico, uma ferramenta para o aprimoramento do nível de serviço. Este artigo caracteriza-se por ser um estudo teórico que visa contribuir com a literatura sobre o planejamento logístico e nível de serviço a ser oferecido aos clientes. O estudo tem como público-alvo tanto executivos quanto acadêmicos que estejam engajados na árdua tarefa de buscar a vantagem competitiva para que as empresas possam competir com sucesso numa economia cada vez mais globalizada. Pretende-se que, ao final do artigo, o leitor tenha aprimorado sua capacidade de avaliar e sugerir recomendações úteis que venham a colaborar com as atividades empresariais na definição do nível de serviço dentro do contexto do planejamento logístico. No mercado altamente competitivo, onde as inovações e as mudanças ocorrem de forma acelerada, a existência de consumidores exigentes com diferentes necessidades a serem atendidas faz com que as empresas busquem novas formas de gestão de seus negócios, em direção à fidelização dos seus clientes. Naturalmente, juntamente com a busca da satisfação de seus clientes, as empresas não devem esquecer de oferecer um retorno satisfatório para o capital investido pelos acionistas, garantindo assim a sua permanência no negócio. Desta forma, a empresa estará aumentando suas chances de se manter no mercado ao qual está inserida e também tendo melhores condições de enfrentar seus concorrentes. Imagina agora, pessoal, nesse período que nós estamos vivendo, o mercado de trabalho está realmente bem acentuada a disputa, tendo em vista a redução do número de vagas, se bem que aqui no Brasil tem ampliado o número de vagas, principalmente atendimentos de marketing e também, assim, bilíngue, né? Atendimento bilíngue e até trilíngue, inglês e espanhol, empresas de outros países vindo para o Brasil e querendo realmente, agora também brigando por esses clientes, essa demanda de brasileiros, né? E essa interligação com outros países, né? Então, até mesmo o telemarketing está sendo bilíngue, trilíngue, né? Agora, mas nós estamos falando aqui de nível de serviço e vira e mexe. Lógico que nível de serviço envolve informação, atendimento. Todo o serviço vai envolver uma informação e atendimento. O que nós estamos verificando? Que as empresas estão inovando a sua forma de gerir os negócios. Ela busca fidelizar clientes por meio de algumas benesses, vantagens. E ser bilíngue é uma vantagem. Se você escutar na sua própria língua, um transporte, a necessidade de transporte, de carga, de bens, de serviços, se torna mais, em qualquer área, na verdade, não só logística, que se torna mais confortável, né? Naturalmente, juntamente com essa busca de satisfação, certo? Existem aqueles que investem nesses ativos reais, que envolvem esses serviços, e
Então, as pessoas querem realmente algum tipo de segurança, os acionistas, as pessoas que estão ali tendo a maior parte do capital investido, mesmo os que tenha não é majoritário o número de ações que tenham comprado de determinadas empresas, seja minoritário, você que investiu, qualquer dinheiro investido, você quer realmente garantir de que o negócio vai prosperar, continuar. Né? Então, realmente, existe essa disputa, essas chances realmente de se manter no mercado, elas vão depender realmente da tecnologia que está sendo utilizada para atender com celeridade clientes. Portanto, desenvolver estratégias que norteiem a empresa é um fator de extrema importância para a sua manutenção no mercado. O processo de desenvolvimento de estratégias exige a participação de todo o corpo gerencial da empresa. Além disso, é importante contar com o apoio de bons estrategistas e que, de certa forma, fornecerão uma base sólida do desenvolvimento das atividades. Então, vemos aí a questão estratégica, o nível estratégico é o nível do topo da pirâmide, quando nós pensamos numa hierarquia estratégico, tático, operacional, é realmente importante pessoas que pensam a estratégia de como fazer com que o serviço seja mais célere, mais rápido o atendimento. DAI, 1999, vocês observam que isso aqui é uma referência antiga, mas certamente, como o Potter, que vocês vão ver aqui, ó, 99, eles são referências que tem aí o quê? Mais de 20 anos, 21 anos quase, né? Aproximadamente, né? 1999. Né? Então, o que percebemos? Embora sejam antigos, né? Nós temos, são referências que são aí faz parte do mainstream da administração, ou seja, o fluir principal, o pensamento, como o pessoal pensa e discute a administração, existiam os caras aí que, né, são as principais referências. Às vezes as principais referências são um pouco mais velhas mesmo. Né? A DAI apontou que a determinação de estratégias tem por objetivo buscar vantagens competitivas sobre os concorrentes e também manter as vantagens existentes. Para Porter, o gestor, no esforço de melhor posicionar a empresa no ambiente ou buscando influenciá-lo a favor da empresa, deve conhecer e compreender os fatores ambientais predominantes do contexto. É importante salientar que o mercado não é algo fixo, mas sim um ambiente onde as mudanças ocorrem de forma rápida, exigindo da empresa estratégias flexíveis para aumentar a possibilidade de alcançar o desenvolvimento esperado. Observem, pessoal, que muitos trabalhos estão sumindo e outros estão aparecendo devido à mecanização, à digitalização de documentos, né? Digitalização, informações realmente cada vez mais fluxo mais rápido, né? Então, muitos empregos, muitos tipos de trabalho estão sumindo e outros tipos de trabalho estão aparecendo, que requerem outro tipo de tecnologia. Então, é importante que vocês se adequem e percebam o ambiente, fator externo e interno à empresa. Externamente, o que nós vemos? Um contexto de pandemia, um contexto das questões sociais, das questões econômicas estarem numa tendência declinante do PIB mundial, declinante do mercado. A tendência, é uma forte tendência nesse sentido. Né? Eu creio que o Brasil, como um país que tem um celeiro de alimentos, um celeiro de possibilidades de trabalho, está até resistindo muito bem diante desse contexto, desse cenário aí desfavorável do ponto de vista mundial. Mas o que é importante perceber? A empresa ela não é alguma coisa realmente rígida. O mercado não é rígido. Não, tem que ser flexível, você tem que perceber o mercado, perceber a necessidade das pessoas. O que as pessoas estão querendo agora? Delivery, muitos estão indo realmente atrás de coisas presenciais ainda, mas a tendência é o delivery, né? Até por questões que envolvem já uma segunda ou terceira onda no mundo dessa pandemia. Então, você começa a perceber o que vai ser a necessidade das pessoas, o que elas estão querendo, de fato, consumir digitalmente, como estão comprando, qual perfil, os novos perfis de compra do consumidor, tá?
Atualmente, uma atividade que está em evidência no âmbito empresarial é o do transporte, que simplesmente consiste na tarefa de se levar mercadorias de um lugar para outro. Esta atividade é um mecanismo que aproxima indústrias, comerciantes e clientes, envolvendo elementos importantes com preço e serviços pontualidade da entrega, condições físicas de bens entregues, entre outros. Geralmente, esses elementos são os levados em consideração pelos clientes no momento da definição de qual empresa se tornará parceira para o desenvolvimento dos serviços de transporte. Então, o que vemos aí, pessoal, transporte é uma coisa fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade. Tem meio que um amigo de infância, né, na igreja, tudo, né, que ele desenvolveu uma empresa de transporte, começou com bicicleta e motocicleta, para documentos de uma empresa para outra. Empresas precisam trocar documentos entre si. Então, ele criou essa entrega rápida de empresa para empresa, de lugar para lugar, dentro do mesmo da própria cidade, até talvez cidades próximas, né? Então, essa empresa dele cresceu lá em Curitiba, né? Fox, né? Forte abraço se ele estiver ouvindo essa transmissão, essa aula, né? E realmente nós vemos que essas pequenas empresas de entrega, elas se desenvolvem e ele acabou ficando proeminente, né, nessa atividade dele. E o que percebemos? Dentro desse contexto de entregas, nós estamos focando agora nos transportes. Porque transporte é um serviço. Por isso que nós temos trabalhado todo o tempo falando de logística, dentro do contexto, de todo esse contexto, como um serviço, porque realmente é um serviço. Manutenção, armazenamento, preservação de mercadorias, técnicas para dar manutenção adequada, guardar determinadas mercadorias, protegê-las, e são serviços, né, que são prestados, né? Então, é importante considerar isso, focar no transporte como um serviço. O presente artigo está estruturado de forma que esclareça ao leitor pontos importantes de estudo. Na próxima sessão é detalhado como o planejamento logístico pode contribuir para a melhoria do nível de serviço a ser oferecido aos clientes. Na sessão seguinte é desenvolvida uma conceituação mais específica sobre o nível de serviço a seguir, e a seguir é discutido como se pode determinar o nível de serviço a ser oferecido pela empresa frente às expectativas dos clientes. Por fim, é realizada a conclusão deste estudo. Então, o que nós vamos iniciar aqui, pessoal? Vamos iniciar ainda com mais observe sempre a referência aí, Balu. Balu realmente é a referência. Então, eu peço que vocês estudem, leiam o material do Balu. É importantíssimo aí para nós desenvolvermos essa disciplina, esse conteúdo de logística. E se vocês quiserem desenvolver a carreira de vocês dentro dessa linha de trabalho que é de logística. Planejamento logístico com melhoria do nível de serviço. Segundo Balu, a logística envolve todas as operações relacionadas com planejamento e controle de produção, movimentação de materiais, embalagem, armazenagem e expedição, distribuição física, transporte e sistema de comunicação, que realizadas de modo sincronizado, podem fazer com que as empresas agreguem valor aos serviços oferecidos aos clientes e também oportunizando um diferencial competitivo perante a concorrência. Então, como você vai agregar valor? Você vai perceber a necessidade, né, do cliente, verificar realmente detalhes da roteirização, quais são os transportes e a modalidade que são mais adequada para determinadas transportes de mercadoria ou de carga, seja lá o que for que você for trabalhar ou está trabalhando. A grande questão é, na distribuição física, como realmente você trabalha, às vezes, o sistema de comunicação. Se o sistema de comunicação ele é célere, ele é rápido, ele é mais flexível, fluido, você tem aí, então, a possibilidade de alcançar mais rapidamente o seu cliente. Essa embalagem, o processo de armazenamento, a movimentação de materiais, ela se torna mais fluida. Para a Bauer Sox Class,
O objetivo central da logística é o de atingir um nível de serviço ao cliente pelo menor custo total possível, buscando oferecer capacidades logísticas alternativas, com ênfase na flexibilidade, na agilidade, no controle operacional e no compromisso de atingir um nível de desempenho que implique um serviço perfeito. Woods et al. Descrevem que o serviço ao cliente é o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa na busca da satisfação dos clientes, proporcionando ao mesmo tempo uma percepção de que a empresa pode ser um ótimo parceiro comercial. Ainda segundo o Balu, nós percebemos que o planejamento logístico tem por objetivo desenvolver estratégias que possam resolver os problemas de 4 áreas de destaque em empresas de transporte, que são: primeiro, o nível de serviço oferecido aos clientes. Qual é esse nível de serviço? Dá satisfação? Qual é realmente o nível de satisfação ao cliente? Ele tem realmente... Satisfação ao cliente é mercadoria na mão, o mais rápido possível. Localização das instalações de centros de distribuição. Qual é a estratégia de localização? Geralmente é uma fortuna, é dinheiro para você poder fazer uma estratégia de localização adequada, de maneira... Porque depois é mais difícil você tirar ali o centro, ceder o centro de distribuição daquela região, né? Ou daquela cidade, ou daquele bairro, daquela periferia que se instalou, ou do centro que se instalou na cidade. 3. Decisões de nível de estoque. Se você começa a armazenar muito estoque de maneira que não atende a necessidade do cliente, você estoca por estocar, apenas com medo de faltar, você pode estar ali gastando dinheiro com energia elétrica, com pessoal, com espaço físico, custo de oportunidade de utilização daquele local, daquele espaço físico. Então, geralmente, o pessoal já trabalha nível de estoque pensando num just-in-time, né? Numa entrega rápida, né? Um cross-docking, cruza, atravessa, ali já passa, entrega para o cliente. A gente chegou no CD, já entrega para o cliente, né? Decisões de transporte que devem ser utilizadas no desenvolvimento de todo o processo. Então, dependendo da decisão de transporte, modalidade de transporte, roteirização, já chega logo no cliente. Não? Todas as 4 áreas ilustradas, aí a figura 1 eu deixei no artigo disponível para vocês, são de fundamental importância para a empresa. Suas funções e atividades devem ser planejadas de forma integrada, buscando oferecer um resultado operacional dentro das necessidades que o mercado exige de seus participantes, levantar informações sobre o mercado no qual se está inserido e suas respectivas necessidades são de grande validade no processo de planejamento da empresa, bem como na definição de como serão utilizados os recursos disponíveis, alocados da melhor maneira possível. Ok? Então, depois vocês dão uma olhada nessa figura 1. Pode-se verificar que, no contexto das 4 áreas, a definição dos serviços a serem oferecidos aos clientes é que afeta drasticamente toda a viabilidade do negócio. Ele será o indicador pelo qual o cliente tomará as decisões de utilizar ou não os serviços da empresa. Dessa forma, através do planejamento logístico, a empresa deve estruturar toda a sua plataforma de operação, definindo seus padrões de nível de serviço que serão oferecidos aos seus clientes. Para definir a importância da logística, Balu salienta que ela é responsável por oferecer mercadorias ou serviços esperados pelos clientes nos locais apropriados em relação às suas necessidades, nos prazos acertados e esperados e nas melhores condições físicas possíveis, a fim de atender às necessidades dos clientes, proporcionando o máximo de retorno financeiro para a empresa. Novaes 2001 reforça essa ideia, afirmando que a logística busca, de um lado, otimizar as atividades da empresa de forma a gerar retorno através de uma melhoria no nível de serviço a ser oferecido ao cliente. E, de outro lado, prover a empresa de condições para competir no mercado, como, por exemplo, através da redução de custos. Então, uma das competições no mercado, de qualquer mercado praticamente, é reduzir custo. Maximizar lucro por meio de minimizar custo.
Porque o cliente geralmente vai escolher aquilo que, na linguagem do senso comum, é o mais barato, né? Então, o que é o preço mais acessível, geralmente é o que vai ser realmente demandado, né? Então, isso é considerado uma competição de custos, de redução de custos. O mercado sofre mudanças rápidas e muitas vezes as empresas não estão preparadas para absorver essas mudanças, dificultando sua adaptação ao novo ambiente de negócio. Portanto, desenvolver um bom processo de planejamento é de importância extrema para a empresa, pois um planejamento logístico orientado para atender às necessidades impostas pelo mercado faz com que se mantenha o controle da empresa. Este controle advém do equilíbrio dos recursos financeiros disponíveis e da oferta de serviços especializados, de forma que se agregue valor aos mesmos e também oportunizando o diferencial competitivo perante a concorrência, sem afetar a rentabilidade da empresa, né? Então, um ponto aqui que nós precisamos considerar: o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Não adianta também você fazer um planejamento de redução de custos que afete o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Então, essa questão da rentabilidade, o quanto realmente você vai maximizar lucros com essa minimização de custos. Nesse ambiente de negócios atuais, né, ou neste ambiente de negócio atual, né, atuais porque dependendo do contexto de cada país, a maneira como está sendo lidado com a pandemia e como se está desenvolvendo economicamente cada nação, tem certas peculiaridades, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós continuamos com certos projetos para melhorar nosso parque aí, nossa parque industrial, então também a fluidez de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo. Nós temos aí muitas possibilidades de reduzir o tempo de resposta das empresas. Então, isso melhora, sim, a rentabilidade, tá? Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que melhora mais a rentabilidade da empresa é a redução de custos pela redução do custo de produção diretamente, eu falo diretamente do produto que está envolvido. Lógico que todos os insumos que estão relacionados a um determinado produto, vira e mexe, envolve o transporte. Lógico que por isso que eu estou falando de redução do custo geral de transporte, né? Ou seja, da malha ferroviária, rodoviária ser mais acessível, né? Marítima e etc. e tal. Reiklar afirma que o desenvolvimento de um sistema de serviços que atenda à necessidade do cliente se torna mais fácil no momento em que tenha um planejamento logístico estruturado, ou na medida que se opera diante das incertezas proporcionadas pelas expectativas dos clientes. As empresas que já têm um planejamento logístico estruturado terão maior facilidade em mensurar o nível de serviço que será oferecido ao cliente, principalmente em relação ao máximo que poderá ser oferecido, sem comprometer sua rentabilidade. O planejamento logístico ampara-se no planejamento estratégico da empresa, sendo assim, ambos devem ser coerentes, de forma que os objetivos estipulados sejam atingidos. Estratégias altamente conhecedores do assunto, estrategistas altamente conhecedores do assunto, devem assessorar o desenvolvimento do mesmo, sob pena de ter reveses durante o processo. Há um revés ali no negócio, sem um estrategista, né? Então, realmente, o planejamento pode ser comprometido. Metas, objetivos que foram estipulados, sem uma estratégia adequada, pode ir por água abaixo. É importante salientar que o processo para ter êxito precisa necessariamente ter o consentimento de toda a direção da empresa, de seus acionistas, de que forma sejam estabelecidos os limites máximos de mudanças, né, aceitas para o posicionamento da empresa no mercado. Então, há uma necessidade de dar uma satisfação para os acionistas majoritários, os minoritários sempre estão de olho, também se mantém o seu capital investido na empresa, mas realmente aquela questão, né, envolve até uma teoria que o pessoal apresenta na auditoria governamental e na auditoria, quando você fala de controle interno, controle externo, e a teoria principal, a gente, né? Então,
Então, o principal ali, na verdade, são os acionistas. O agente é o diretor, o presidente da empresa, que está na função, né, de cuidar dos negócios da empresa. Na teoria principal agente, as pessoas que estão ali, principais interessados, os stakeholders, os caras que estão investindo, né, na empresa, eles dali ficam sujeitos, talvez, a um risco moral. Esse risco moral é que, quando você deixa o dinheiro na mão de alguém, ou as condições de que alguém vai gerir aquele dinheiro, o capital, os ativos, e existe o risco de que aquela pessoa que está ali para gerir adequadamente, fazer a estratégia correta, não faça, né? Então, você pode estar incorrendo ali num risco moral, que, como se nós falamos em economia de risco moral, né? Você deixa o dinheiro na mão de uma pessoa, deixa todos os ativos que você está ali do seu negócio e aquela pessoa está responsável por gerir aquele negócio. Se você espera nada mais, nada menos, né, que seja gerido adequadamente. Então, a teoria principal agente, ela tem essas questões que envolvem, né, o quanto realmente essa pessoa, o agente, ele vai ser fiel na sua incumbência de gestor estratégico, como nós estamos falando aqui nesse caso. Segundo Emílio, 2001, várias empresas de transporte, como por exemplo a Rapidão Cometa, que é classificada pelo jornal Gazeta Mercantil como a maior transportadora do país em volume de cargas, e a segunda maior em faturamento, com sede em Recife, estão definindo suas estratégias, montando planejamentos logísticos visando nichos específicos de mercado. Estes nichos muitas vezes apresentam volumes menores de produtos movimentados, mas justificam-se pela maior rentabilidade que oferecem. Nesse caso, o nível de serviço tende a ser elevado, com custos mais expressivos. Aqui nós estamos vendo o caso dessa empresa, jornal Gazeta Mercantil. Qual o produto de um jornal? O produto é a informação, é o jornal físico, é o jornal online, virtual, é a informação que chega para as pessoas. Esse aí é principalmente o produto principal, né? Então, você tem uma empresa como Rapidão Cometa, a ideia do nome da empresa é que seja celery, seja rápido, seja realmente a entrega dos jornais físicos, né? O produto, a distribuição física seja rápido para as bancas de jornal, para os mercados que vão ali oferecer esse produto, tá? Aí, nesse caso, é uma empresa com sede em Recife. Observa ali que, se você aumenta o nível de serviço, ou seja, aumenta a distribuição física, aumenta o número de produtos que estão sendo distribuídos, vai ter uma elevação no custo. Mas nós estamos falando aqui também de uma necessidade de ter rentabilidade. Nosso foco aqui é que seja rentável. Sendo rentável, tudo bem. Agora, se você aumenta o custo do fornecimento do serviço, se aumentar a rentabilidade, isso é um problema. No processo de elaboração de um planejamento logístico, deve-se ficar claro que nem tudo que foi planejado funcionará perfeitamente o tempo todo. Wright et al., 2000, afirma que, quando implementada a estratégia no desenvolver das atividades, serão necessárias modificações à medida que as condições ambientais e organizacionais sofrerem alterações, sendo que estas alterações são, muitas vezes, difíceis de serem previstas. Neste contexto, existe a possibilidade de que alguns fatores internos, quebra de veículos, incêndio em centros de distribuições de CDs, fatores externos, interrupção de estradas, greves, etc., dificultem o desenvolvimento do nível de serviço previamente programado com o cliente. Okay? Então, são externalidades negativas. Incêndio, uma externalidade negativa. Quebra de veículo, externalidade negativa, que vai afetar, então, o teu negócio. Vai diminuir a rapidez da entrega, né? A celeridade.
Interrupção em estradas, um problema numa estrada, greves, são todas externalidades negativas que vão dificultar o nível de serviço ao cliente ser realmente ter realmente uma fluidez nesse nível de serviço. Assim, os gestores das empresas devem elaborar planejamentos logísticos flexíveis, de forma que possam ser ajustados aos elementos críticos logísticos, estabelecendo ações apropriadas que devam ser utilizadas caso algum evento inesperado venha a ocorrer. Desta forma, pode-se evitar um processo desgastante junto aos clientes por não terem sido cumpridas as ações programadas, o que, em muitos casos, pode provocar quebras de contratos e perdas de clientes de alta rentabilidade. Tá? Então, uma das piores coisas que pode acontecer é você perder clientes rentáveis por não ser realmente ter um nível de serviço que tenha o mínimo, pelo menos o mínimo de confiabilidade, que está sendo entregue num tempo razoável, né? Agora, falando de nível de serviço, o transporte de carga tradicional tratava de deslocar produtos e insumos entre diversos pontos, considerando a escala do tempo de forma secundária. Assim, o transportador tradicional se incumbia de levar determinada carga de um ponto A para um ponto B, mas geralmente não assumia o compromisso de entregá-la no destino dentro de um prazo pré-estabelecido. Com a evolução do mercado e com a preocupação das empresas em relação ao nível de serviço oferecido aos seus clientes, procurou-se identificar e quantificar os fatores necessários para a elaboração dos novos níveis de serviço, como prazo de execução e respectivo nível de confiabilidade, tempo de programação, de processamento de tarefas, disponibilidade pessoal e dos equipamentos solicitados, facilidade de sanear erros e falhas, agilidade e precisão em fornecer informações sobre os serviços em processamento, agilidade e precisão no rastreamento de cargas e processamento ou em trânsito, agilidade no atendimento de reclamações e no encaminhamento de soluções. Estrutura tarifária fácil de entender e simplificar, de entender e simples de aplicar. Então, nós estamos vendo aqui várias questões que envolvem o nível de serviço. Poxa, você vai pensar em prazo de execução. É o ponto principal que nós estamos batendo na tecla aqui. A confiabilidade do serviço. O serviço vai ser entregue num tempo razoável. O tempo de processamento da tarefa é razoável. A disponibilidade de pessoal. Tem pessoas, realmente, você vai terceirizar esse serviço de entrega. Os equipamentos solicitados, né, que vão realmente compor esse serviço, eles estão disponíveis ali para essa empresa, ou você não tem realmente feito manutenção nesses equipamentos. Facilidade em sanar erros e falhas. A empresa demora para fazer. Teve um erro, uma falha. Tudo bem, é tolerável. A empresa pode falhar, pode ter um erro. É normal no mercado. Mas, poxa, você tem realmente condições de fazer isso, sanar o erro de maneira tranquila, rápida. Agilidade, precisando fornecer informações. A pessoa fornece a informação ou fica atrapalhando o processo de fornecimento de informação? Ou fica ali tentando... eu não diria nem isso, mas realmente uma ineficiência mesmo no processo de informação. Né? Então, equipamentos de rastreamento de carga, que hoje se utiliza muito esse equipamento, né, GPS, tudo para saber onde está a carga, qual é o trajeto da carga atualmente. Ok, então realmente essas questões que envolvem esse processamento, o trânsito, essa agilidade no atendimento, as reclamações, encaminhamento de soluções, eles são importantes para a estrutura, certo? Toda essa estrutura do serviço, para o nível de serviço. Então, as tarifas que estão envolvidas, até mesmo de tarifa pública, se for de transporte rodoviário de carga, elas interferem de alguma maneira? Eu acho que não, né? Acho que a distribuição de uma tarifa de transporte rodoviário de carga, não sei como é que está sendo processada agora, mas
eu acho que repercute muito pouco no custo desse tipo de serviço, fornecer esse serviço, né? Segundo o Balu, pode-se agrupar os fatores que compõem o nível de serviço em três categorias, de acordo com o momento em que a transação, né, entre empresa e cliente ocorre, né? Esses grupos são identificados como fatores de pré-transação, de transação e de pós-transação, respectivamente. Os elementos de pré-transação estabelecem a política do nível de serviço que a empresa deve seguir, tais como quando as mercadorias devem ser entregues após a colocação de um pedido, como se deve proceder em caso de extravios, etc. Deixando claro que para o cliente, o que ele pode esperar dos serviços prestados pela empresa. Esses elementos evitam a criação de falsas expectativas. Tá? Bom, todos esses elementos que nós falamos agora há pouco, quando há realmente está tudo realmente adequadamente sendo um nível de serviço adequado, considerando todos esses elementos, nós temos aí realmente a possibilidade de dar uma expectativa real para o cliente, é o que ele precisa. E não criar expectativas irreais, metas irreais, objetivos irreais de entrega. 2, 3 dias, não, você tem uma meta, mas é uma meta irreal. Não, você não tem que ter uma meta. Qual é a média de entrega? A média de entrega para determinado estado, a média de entrega para determinado município, o tempo realmente para chegar a esses produtos nesses lugares. Então, você precisa verificar a sua média de entregas, né? Para poder realmente dar uma expectativa real de serviço ao cliente. Os elementos de transação são os resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente, como, por exemplo, se você selecionar o modo de transporte. Esses elementos que influenciam no tempo de entrega, exatidão e preenchimento de ordens, condições das mercadorias no momento da recepção pelo cliente, etc. São aspectos bastante observados e avaliados pelos mesmos. Os elementos de pós-transação definem como deve ser feito o atendimento dos clientes em relação a devoluções, solicitações, reclamações e providências sobre retorno de embalagem, garrafas retornáveis, estrados, pallets, né? Então, são os elementos ali que você cuida da mercadoria dentro de um CD, de um centro de distribuição. Tudo isso acontece após a prestação do serviço, mas deve ser planejado com antecedência. O nível de serviço compreende a soma de todas essas três categorias de elementos, pois os clientes geralmente reagem ao conjunto e não a um elemento em específico, né? Então, poxa, você tem mercadorias de grande porte ali, é razoável que se você vai transportar de um estado para outro, de um lugar para outro, mesmo dentro do estado, tem que ter pallets, se as garrafas são retornáveis, recicláveis, e por aí vai, né? Se você tem uma política ambiental, há reclamações, se a empresa não escuta, não considera a reclamação do cliente, isso vai afetar negativamente a imagem da empresa. E as solicitações, né? No passado, as empresas tratavam o serviço logístico como algo fixo. Era consultado o pessoal de vendas, que tem maior contato com os clientes, para determinar qual nível de serviço a ser oferecido aos clientes. O pessoal da logística tinha como tarefa atender metas de agregação de valor, de tempo e espaço, ao mínimo custo total. Atualmente, a escolha do serviço pelos clientes é influenciada pelos níveis de serviços logísticos oferecidos. Para Lai et al., a meta da empresa de transporte é prover serviços que satisfaçam os clientes com maior efetividade e eficiência que seus concorrentes. Portanto, o nível de serviço pode ser um instrumento promocional, da mesma forma como os descontos de preço, a propaganda, as vendas personalizadas ou os termos de venda favoráveis. Transporte especial, processamento mais rápido, tempo de entrega reduzido, embalagem padronizada, entre outros, afetam diretamente a venda do serviço, tornando a empresa mais competitiva, pois está agregando valor ao serviço oferecido.
Determinação do nível de serviço ao cliente. Antes visto como centro de custos, a logística hoje atua como foco no cliente, permitindo avançar além das formas tradicionais de movimentação de materiais, em direção a uma ferramenta poderosa na agregação de valor aos serviços oferecidos, e também conquistando vantagens competitivas perante a concorrência. Antigamente se via a logística apenas como um centro de custos, metodologia de custo, técnica de custo. Hoje se vê, se sabe, percebe todas as técnicas de redução de custo, mas se foca no nível de serviço também, principalmente, porque o que se percebe é a necessidade de satisfação do cliente. O nível de serviço a ser oferecido pela empresa aos seus clientes ainda é um fator altamente complexo. Os gestores encontram enormes dificuldades para adaptá-lo à sua estrutura de distribuição de forma que atenda satisfatoriamente a necessidade de seus clientes e também dos acionistas. O fator de maior dificuldade é determinar quais serviços que os clientes realmente desejam e necessitam. Então, o que realmente o cliente quer? O que realmente o cliente precisa? Esse é um dos maiores pontos para considerar quando fala de determinação do nível de serviço ao cliente. Dessa forma, o nível de serviço pode ser medido pelo tempo de entrega, ou seja, o tempo de transporte a partir do depósito até o endereço do cliente, ou como porcentagem das ordens entregues dentro do centro, de certo prazo, após o recebimento do pedido. Outra forma de avaliação é através de um questionário que, respondido pelos clientes, trata informações úteis para analisar o desempenho logístico da empresa. Balu defende que a definição de nível de serviço para oferecer aos clientes é essencial para alcançar os objetivos de lucro da empresa. Um serviço ao cliente bem formulado é uma variável importante que pode garantir, além de uma demanda, a retenção de clientes potenciais. Nesse aspecto, tem-se o ponto-chave na determinação do nível de serviço, pois dificilmente se conseguirá obter um serviço diferenciado para cada um dos clientes da empresa, até porque muitos são clientes esporádicos e altamente voláteis que não são fiéis à empresa. Clientes potenciais devem ter o foco, pois um serviço altamente diferenciado gera altos custos e, consequentemente, preços mais elevados, o que tende a limitar o número de clientes em condições de adquirir o mesmo. Dessa forma, deve ser analisada a necessidade do cliente quanto ao nível de serviço. São informações a respeito do volume dos pedidos, localização, comodidade, prazo de entrega e assim por diante. Vale ressaltar que as expectativas dos clientes nem sempre são homogêneas, nem sempre os clientes querem as mesmas coisas, nem sempre os clientes querem os mesmos pedidos, né, a satisfação da mesma maneira com determinados produtos. Eles querem, às vezes, um produto customizado de acordo com a sua necessidade, né? Isso, então, torna-se necessário agrupar os clientes com segmentos baseados em suas necessidades e exigências de distribuição. Segundo Otto e Kotzab, o ideal é proporcionar um ótimo nível de serviço a segmentos específicos de clientes. Depois que os segmentos estiverem identificados, será possível desenhar no papel um sistema de distribuição capaz de atender às exigências de cada um dos clientes, né, dos grupos de clientes. Depois de mensurar os segmentos de clientes atendidos pela empresa, pode-se delimitar parâmetros mais específicos para os mesmos, conforme o relatório do Institute of Management Accounting, Instituto de Contabilidade e Gestão de Contábil, né? Pode ser identificado clientes de alto potencial dentro de um segmento específico que podem compor uma lista específica, onde serviços exclusivos de alto valor agregado podem ser oferecidos de forma que atenda às suas necessidades ímpares, como o respaldo de que estes clientes podem absorver os custos proporcionados por políticas de atendimento diferenciadas. Então, uma das conclusões que temos aqui desse artigo, que na verdade ele só resgata considerações sobre o estado da arte, não tem um estudo de caso específico, geralmente eu trabalho com estudo de caso específico, mas hoje apenas meio que uma revisão desse contexto de nível de serviço ao cliente, determinação do nível de serviço ao cliente, estado da arte, tá?
A utilização de ferramentas de gestão, como o planejamento logístico, tem por objetivo proporcionar às empresas um suporte para enfrentar o mercado competitivo atual, com rápidas mudanças e exigências fortes e diferenciadas por parte de cada cliente ou grupos de clientes. Por ser uma tarefa que tem por objetivo proporcionar melhorias no processo de determinação do nível de serviço, exige que alguns fatores sejam considerados no seu desenvolvimento, de forma que se obtenha êxito no processo como um todo. O trabalho de desenvolvimento de um planejamento logístico pode se tornar mais fácil na medida que a empresa possa dispor de uma equipe de profissionais altamente capacitados, com visão realista do mercado e com preocupação de encontrar a melhor posição na qual a empresa possa competir. Outro ponto bastante importante é o envolvimento de todo o corpo dirigente da empresa, com o objetivo de se ter um forte apoio de todos na tomada de decisão. O planejamento logístico deve ser altamente flexível para reagir com rapidez às mudanças competitivas no mercado. Por todos os aspectos discutidos neste estudo, pode-se concluir que as empresas devem dispor de um conhecimento avançado de toda sua rede de clientes, para melhor mensurar suas necessidades, habilitando-as a fornecer um nível de serviço adequado, bem como prover uma análise profunda em torno da relação do nível de serviço oferecido e seu retorno, pois sabe-se que é necessário dotar o negócio de uma rentabilidade razoavelmente compensadora, a fim de atender aos desejos dos acionistas. Observa que nós estamos sempre focando nível de serviço ao cliente, o cliente deve ter satisfeito, mas quem está investido no negócio é o acionista. Na relação principal o agente, o diretor, o gestor da empresa de logística, da rede de logística, o presidente da empresa, né, do conglomerado de empresas, né, que envolve todo o contexto da logística, não só o transporte, mas todas as fases nos CDs. Quem é o principal interessado o principal é o acionista, o agente é aquela pessoa ali que está gerindo. Há a possibilidade de um risco moral? Né? Mas, seja os acionistas serem prejudicados por uma má gestão, uma gestão ineficiente, sim. Né? Por isso, você realmente, na hora de eleger o diretor, o presidente, o gestor do seu negócio, né? Há toda uma votação, os acionistas majoritários ali, às vezes votam pela aprovação ou não da pessoa que vai estar responsável e consideram realmente de forma bastante meticulosa, porque afinal de contas é a pessoa que vai cuidar do dinheiro deles, do ativo deles, né? O trabalho de desenvolvimento de um planejamento logístico pode se tornar mais fácil na medida que a empresa possa dispor de uma equipe de profissionais altamente capacitados, com visão realista do mercado e com a preocupação de encontrar a melhor posição na qual a empresa possa competir. Outro ponto bastante importante é o envolvimento de todo o corpo dirigente da empresa, com o objetivo de se ter um forte apoio de todas as tomadas de decisão. O planejamento logístico deve ser altamente flexível para reagir com rapidez às mudanças competitivas do mercado. É recomendável desenvolver trabalhos de projeção em torno de possíveis nichos de mercado que possam futuramente ser explorados, pois com a existência do risco de falta de demanda por parte dos clientes atuais, torna-se mais fácil atuar em nichos de mercado previamente observados e estudados. A concepção estratégica de um sistema logístico de alto desempenho deve ter como objetivo principal o serviço total ao cliente, em termos de disponibilidade de serviço, com qualidade especificada e custos competitivos. A concepção de um sistema logístico deve ser iniciada pela realização de um planejamento logístico analisando o ambiente competitivo no qual a empresa está inserida. Então, vale lembrar que o mercado logístico está em plena expansão no Brasil e que muitas empresas líderes mundiais estão instalando suas bases em território brasileiro. Esta empresa oferece serviços diferenciados, atacando diretamente clientes altamente potenciais. Isso, por sua vez, acaba por elevar consideravelmente o grau de exigência dos mesmos. Nesse contexto, somente as empresas bem planejadas e com solidez de suas estratégias poderão disputar com igualdade de condições a difícil batalha de conquista e fidelização dos clientes. Então,
terminamos a nossa aula aqui, vamos fazer alguns exercícios, apresentando o material proposição de valor logístico, daqui a pouco, e fazer alguns exercícios valendo ponto, valendo nota para a prova. Obrigado aí pela presença, por todos estarem aí apreciando este momento de aula, e um forte abraço. Valeu!